Você já se perguntou por que Jerusalém, uma cidade com pouco mais de 800 mil habitantes, localizada em uma área árida do Oriente Médio, continua sendo o centro das atenções do mundo? Por que líderes de nações poderosas se reúnem para discutir seu destino? E por que, mesmo após séculos de conflitos, ela ainda é considerada o ponto mais sensível do planeta? Hoje vamos explorar uma profecia escrita há cerca de 2.500 anos, em Zacarias 12:2-3, que afirma que Jerusalém se tornaria um cálice de tontura para todos os povos ao redor e que todas as nações da terra se reuniriam contra ela. Ao longo dos próximos minutos, você vai entender por que essa antiga previsão faz tanto sentido no cenário atual e o que ela pode estar anunciando para o nosso futuro. Para entender essa profecia, primeiro precisamos olhar para o contexto histórico de Zacarias. O profeta viveu durante o período pós-exílio babilônico, quando os judeus estavam retornando para Jerusalém após décadas de cativeiro. O templo estava em ruínas. A cidade era apenas uma sombra do que tinha sido sob o reinado de Davi e Salomão, e o povo estava desanimado. Foi nesse momento que Deus, através de Zacarias, começou a falar de uma restauração, não apenas física, mas espiritual e profética. E em meio às promessas de reconstrução, vem esse aviso, que Jerusalém, um dia, seria um ponto de confusão e confronto global. O termo cálice de tontura carrega a ideia de embriaguez, de desorientação. É como se Jerusalém fosse algo que, ao ser tocado pelas nações, causasse desequilíbrio. E, historicamente, é exatamente isso que vemos. Pense no Império Romano, que destruiu o templo em 70 d.C., mas não conseguiu apagar a identidade judaica. Pense nas cruzadas, nos califados islâmicos, no mandato britânico, na ONU, nos conflitos árabe-israelenses. Todas as grandes potências que tentaram controlar Jerusalém saíram marcadas, divididas, enfraquecidas ou desmoralizadas. Ela se tornou, de fato, um ponto de colisão entre civilizações. Avançando até o século XX, o reestabelecimento do Estado de Israel em 1948 reacendeu as profecias. Com a Guerra dos Seis Dias em 1967, Jerusalém voltou ao controle israelense. E isso não foi apenas um marco geopolítico. Foi, para muitos estudiosos da Bíblia, o cumprimento de promessas antigas. Desde então, a cidade se tornou o epicentro de debates internacionais, alvo de resoluções da ONU, protestos mundiais e disputas territoriais. A cada passo que envolve Jerusalém, como o reconhecimento da cidade como capital de Israel por certos países ou tensões no Monte do Templo, o mundo responde com preocupação. É como se a profecia tivesse ganhado vida. Todas as nações começam a se voltar, direta ou indiretamente, contra ela. Mas por que Jerusalém? Por que não Damasco ou Bagdá ou até mesmo Meca? Porque, segundo a Bíblia, Jerusalém é a cidade escolhida por Deus para habitar o seu nome. É o local do templo, o ponto onde Abraão quase sacrificou Isaque, onde Jesus foi crucificado, onde o véu se rasgou. É o ponto de convergência entre o céu e a terra, entre o passado, o presente e o que ainda está por vir. A batalha por Jerusalém não é apenas por terra, é por domínio espiritual, por narrativa, por verdade. E por isso, as forças que atuam ali não são apenas humanas, são espirituais. O mais inquietante é que a profecia de Zacarias não termina com uma trégua ou com uma paz duradoura firmada por acordos. Ela fala de um confronto final, de um tempo em que todas as nações se reunirão contra Jerusalém. Isso se encaixa com outras passagens proféticas que apontam para um momento decisivo na história da humanidade, um clímax espiritual e geopolítico. E se isso tudo estiver começando agora?
E se os movimentos políticos, os conflitos armados e até os discursos da mídia forem apenas os primeiros atos de um cenário muito maior? Entender isso é crucial, porque não estamos falando de um conflito ou qualquer, de uma disputa territorial comum. Estamos falando de um palco profético sendo montado diante dos nossos olhos. Jerusalém pode ser pequena em tamanho, mas é gigantesca em significado. E o que acontece ali vai ecoar no mundo inteiro. Pode parecer distante da sua realidade hoje, mas quando todas as nações estiverem envolvidas, ninguém ficará de fora. A profecia de Zacarias é um aviso, há algo mais profundo acontecendo. E estar atento a isso é mais do que curiosidade, é preparação. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilha agora com alguém que precisa entender o que realmente está acontecendo no mundo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque nos próximos vídeos vamos continuar explorando as profecias que falam diretamente com os nossos dias. Até a próxima, e que a verdade continue te guiando.